Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Em Jujutsu Kaisen, com um sistema. Capítulo 91. Então o plano era realmente simples. Maki iria até o clã Zenin para pegar alguma ferramenta de maldição, Yuki e Mahito ficariam para trás para proteger Tengen, e Kenzo eventualmente teria que voltar de vez em quando só por precaução, porque Tengen estava bastante paranoico de que ela poderia ser atingida. Kenzo também estaria perto de Yuji quando ele não estivesse olhando para o polegar crescido, já que ele era a única pessoa viva que poderia verificar a vibração do Rei das Maldições. Yuta ficaria sozinho, Yuji e Megumi deveriam ir encontrar um cara que realmente gostasse de jogos de azar. Se ele fosse honesto, Kenzo realmente conseguiria lidar com tudo isso muito bem. Ele só não gostava do fato de não poder abrir a parte de trás do reino da prisão. Pelo amor de Deus, ele até começou a usar amplificação de domínio. Ele podia sentir visivelmente o selo enfraquecendo enquanto fazia isso, pois tecnicamente ele estava neutralizando o selo, embora parecesse haver algo o impedindo. Ele sentiu que se tivesse feito isso, algo ruim poderia acontecer com Gojo, como se houvesse algum tipo de interruptor de segurança no lugar. Kenzo suspira para si mesmo. Acho que ele realmente precisa encontrar a frente do reino da prisão e tentar por ali. Eu vou tirar você daí, seu idiota vendado, disse Kenzo enquanto segurava o cubo nas mãos antes de colocá-lo de volta no bolso. Mudança de ponto de vista. Bem, olha quem apareceu. Essas cicatrizes parecem ter deixado uma marca, disse Naoya olhando para Maki. Você julga as mulheres com base na aparência, e eu aqui pensando que você só olhava para a bunda delas. Maki acrescentou olhando para Naoya que parecia irritado dizendo. O que te trouxe aqui, escória? O que Kenzo fez para te abandonar depois que percebeu o quão inútil você era? Ele te deixou depois de ver aquelas cicatrizes em seu corpo? Naoya disse com um sorriso no rosto. Ao contrário de você, ele não é assim, Maki respondeu sem rodeios. Ele parecia furioso e queria muito bater nela antes que o medo do que aquele monstro poderia fazer com ele o assustasse pra caramba. Ele se lembrava daquele dia como a palma de suas mãos, o dia em que ele conheceu um deus da morte, o dia em que ele quase morreu. Em vez de ficar com raiva, ele apenas se levantou e foi embora enquanto Maki continuava seu caminho em direção ao armazém do clã Zenin. Não ajudou muito que o insulto de sua mãe invadisse seus ouvidos, mas Maki não estava prestando atenção neles. Do nada Maki então sentiu sua energia de maldição em seu corpo desaparecendo lentamente enquanto uma lágrima caía por sua bochecha. Ela estava chorando e quando abriu o cofre viu o cadáver de sua irmã. Maki correu em direção a Mai e correu em direção ao seu corpo para verificar seu pulso. Mai, acorde, levante-se, por favor, acorde, disse Maki enquanto uma lágrima caía pelo seu rosto. O corpo de Mai estava visivelmente ferido enquanto a luz em seus olhos parecia estar desaparecendo lentamente. Seu idiota, por que você veio aqui? Mai disse tossindo sangue. Respire. Respire, Maki disse para sua irmã tentando costurar seus ferimentos, mas nada funcionou. Sinto muito por ter sido um fardo para você, disse Mai, com sangue escorrendo pelo rosto. Não, você não é um fardo. Você é minha irmã, Maki respondeu, fazendo o possível para costurar os ferimentos da irmã. Eu tirarei toda a energia da maldição que compartilhamos com minha morte, mas não antes de lhe dar um presente, disse Mai, e uma espada apareceu perto da perna de Maki. Enquanto Maki segurava a espada, ela podia ouvir a voz da irmã pedindo para ela matar todos eles. Logo depois, Mai morreu em seus braços. O tempo passou, e Maki saiu do armazém com um olhar morto no rosto. Ela foi recebida pelo pai, que casualmente comentou. Acho que o lixo está morto. Maki não disse nada, e seu pai continuou. Eu queria matar vocês dois. Vocês eram uma maldição para todos nós. Ainda em silêncio, Maki observou a cabeça de seu pai cair no chão. Uma conclusão assustadora para um capítulo trágico na história de sua família. A unidade Kukuru se aproximou de Maki, cercando-a com intenção letal. Cada membro demonstrou precisão e coordenação, empunhando suas lâminas com movimentos calculados. O objetivo deles era ferir Maki gravemente, quebrar seu espírito, mas não dar um golpe fatal. Ela olhou para todos os seus oponentes antes de começar a sacar sua arma. Isso seria um massacre. Maki, embora em menor número, manteve-se firme com uma expressão determinada. Quando o primeiro atacante avançou, ela rapidamente desviou do golpe, contra-atacando com um golpe preciso que deixou o agressor cambaleando. Seus movimentos eram uma dança de graça mortal, um testamento de sua habilidade formidável. Um por um, os membros da unidade Kukuru tentaram derrubá-la, mas a agilidade e a maestria de Maki com a lâmina se mostraram inigualáveis. Com golpes rápidos e calculados, ela incapacitou seus adversários, deixando-se contorcendo no chão de dor. Apesar das probabilidades esmagadoras, a determinação de Maki permaneceu inquebrável. Sua lâmina se movia como uma extensão de sua vontade, acabando com todas e cada uma das vidas da unidade Kukuru com precisão letal. O barulho do aço, o brilho das lâminas e os gritos dos derrotados ecoaram no ar enquanto Maki emergia vitoriosa, de pé em meio aos adversários caídos, sua expressão estoica e inalterada. Em um turbilhão de movimentos calculados, Maki rapidamente atacou os membros da unidade Kukuru antes que eles pudessem reagir. Sua lâmina dançou pelo ar com precisão mortal, transitando perfeitamente de um oponente para o outro. O primeiro agressor investiu contra ela, mas os reflexos de Maki foram mais rápidos. Com um rápido passo para o lado, ela desviou do ataque e desferiu um golpe preciso, incapacitando o primeiro adversário em um instante. Antes que os outros pudessem compreender o que tinha acontecido, Maki fluiu perfeitamente para sua próxima série de movimentos.
Seus golpes eram um borrão, uma sinfonia mortal de cortes e defesas que deixavam a unidade Kukuru perplexa e indefesa. Maki se movia com uma graça que desmentia sua intenção letal, despachando cada oponente com eficiência implacável. O som de lâminas colidindo e o eco de gritos derrotados enchiam o ar enquanto Maki se movia pelo grupo como uma força da natureza. O confronto inteiro se desenrolou em questão de momentos, deixando a unidade Kukuru incapacitada antes que pudessem montar qualquer resistência significativa. Maki estava em pé no meio dos adversários caídos, sua lâmina parada e sua expressão inalterada, um testamento silencioso da rapidez e precisão com que ela havia acabado com cada uma de suas vidas. Conforme feiticeiros mais fortes da unidade chegavam para confrontar Maki, a atmosfera crepitava com tensão elevada. Imperturbável pelo novo desafio, Maki permaneceu equilibrado e pronto para a próxima onda de adversários. A unidade Ei, presumivelmente mais formidável do que os agressores anteriores, lançou seu ataque coordenado. No entanto, a resposta de Maki foi nada menos que extraordinária. Com uma combinação letal de velocidade, habilidade e precisão, ela rapidamente enfrentou a unidade Ei. O choque entre Maki e a unidade Ei se desenrolou em uma série de trocas rápidas como um raio. Cada golpe da lâmina de Maki encontrou seu alvo, incapacitando seus adversários um por um. A unidade Ei, apesar de sua força presumida, lutou para igualar a destreza absoluta exibida por Maki. No final, o resultado permaneceu consistente, Maki em pé no meio da unidade Ei caída, sua lâmina manchada com os restos da batalha. A vitória rápida e decisiva demonstrou não apenas a força individual de Maki, mas também o fato inegável de que ela era uma força a ser reconhecida no campo de batalha. Naoya se aproximou de Maki com um olhar zombeteiro nos olhos, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. Maki Zenin, você ao menos tem um coração? Ele provocou, seu tom pingando condescendência. Maki, imperturbável por suas provocações, encontrou seu olhar com uma expressão estoica. Meu coração não é da sua conta. Ela respondeu calmamente, suas palavras carregando uma intensidade silenciosa. O sorriso zombeteiro de Naoya se alargou, aproveitando o jogo psicológico. Ou é que você o enterrou tão fundo sob o peso do nome Zenin que esqueceu onde ele está? Ele continuou, suas palavras projetadas para provocar uma reação. Pega de surpresa pela tentativa de Naoya de atacá-la rapidamente, os instintos de Maki entraram em ação com reflexos rápidos como um raio. Em vez de fugir, ela habilmente evitou seu ataque, redirecionando suavemente seu ímpeto. Com precisão de tempo, ela encontrou sua investida com um soco poderoso, seu punho conectando diretamente com seu rosto. O impacto foi rápido e punitivo, fazendo Naoya cambalear para trás. Alguns de seus dentes bateram no chão, o contra-ataque inesperado o deixando momentaneamente atordoado. Maki, imperturbável e destemida, manteve-se firme, sua expressão estoica inalterada. Naoya, agora se recuperando das consequências de seu ataque fracassado, olhou para Maki com uma mistura de surpresa e irritação. Naoya, alimentado por suas crenças misóginas, recusou-se a aceitar a realidade que se desenrolava diante dele. Apesar da proeza evidente demonstrada por Maki, ele se agarrou às suas convicções tendenciosas de que uma mulher, especialmente Maki, não poderia derrotá-lo. Sua descrença se manifestou em uma mistura de frustração e arrogância. Você acha que uma mulher como você pode me vencer? Ele zombou, tentando minar as capacidades de Maki. Maki, sem se incomodar com seus comentários sexistas, manteve a compostura. Suas ações falaram mais alto do que qualquer palavra, e ela permaneceu equilibrada, pronta para rebater quaisquer novas tentativas de menosprezá-la com base no gênero. Naoya, alimentado por sua recusa em aceitar a proeza de Maki, tentou usar sua vantagem de velocidade em uma série de ataques rápidos. No entanto, cada vez que ele investia contra ela, Maki habilmente desviava, contra-atacava e o deixava cambaleando com as tentativas mal-sucedidas. Frustração estampada no rosto de Naoya enquanto ele lutava com a realidade que se desenrolava diante dele. Isso não pode estar acontecendo. Não posso perder para uma mulher, ele murmurou, a negação evidente em sua voz. Apesar de suas tentativas contínuas de dominá-la, Maki defendeu cada golpe sem esforço, seus movimentos eram uma prova de sua habilidade superior. A luta interna de Naoya se intensificava a cada ataque mal-sucedido, suas crenças misóginas colidindo com a prova inegável de que Maki era uma oponente formidável. Maki, silenciosa e composta, continuou a desmantelar as defesas de Naoya com calma determinação. Em uma tentativa desesperada de retomar o controle, Naoya acreditou que havia encontrado a oportunidade perfeita. Como ele pensou que Maki estava momentaneamente vulnerável, ele mirou um golpe furtivo na parte de trás da cabeça dela, convencido de que a vitória estava ao seu alcance. Seu punho se aproximou, e um sorriso triunfante surgiu em seu rosto. No entanto, na fração de segundo antes do impacto, Maki, sempre perceptiva, antecipou seu movimento. Com reflexos rápidos, ela girou e, em uma reversão impressionante, desferiu um soco devastador. A força foi tão imensa que Naoya sentiu o estalo de seu próprio crânio, a percepção de seu erro de cálculo o atingindo como uma tonelada de tijolos. O ar se encheu de um silêncio tenso enquanto Naoya, agora desorientado e humilhado, desabava no chão. O impacto do contra-ataque de Maki o deixou atordoado, ilusões de invencibilidade despedaçadas se dissipando com cada gemido de dor. Motivada pela promessa que fez a Mai e pelo desejo de se libertar das correntes opressivas do clã Zenin, ela embarcou em um caminho implacável e vingativo. Com precisão letal, Maki confrontou e massacrou cada membro do clã Zenin. Os ecos da batalha, o choque de lâminas e os gritos agonizantes reverberaram pelo ar enquanto Maki sistematicamente desmantelava a estrutura opressiva que a havia confinado por tanto tempo. Capítulo 92.
Kenzo apenas se sentou em uma cadeira, parecendo bastante indiferente a tudo, e cerca de um dia uma nova regra foi adicionada ao jogo de seleção. 9. Os jogadores ganham acesso a informações sobre outros jogadores como nome, quantidade de pontos, número de regras adicionadas e sua colônia atual. Foi adicionado por um jogador chamado Hajime Kashimo. Ele parecia razoavelmente forte, mas provavelmente também havia cometido uma onda de assassinatos para ganhar esses pontos, o que provavelmente significou que muitos feiticeiros foram assassinados naquele dia. Enquanto Kenzo estava perdido em seus pensamentos pensando nas coisas mais aleatórias que já existiram, ele de repente percebeu algo muito importante. Ele não poderia simplesmente sair para uma sessão de caça e simplesmente apagar tudo que visse. Não é como se alguém pudesse impedi-lo se ele tentasse. Ele poderia ir atrás de Kashimo e depois de Guroma. Ele não poderia tecnicamente usar Mahito para remover qualquer merda de alma que a irmã de Megumi tivesse na cabeça? O problema é que ele não estava disposto a arriscar, porque se isso falhasse, como exatamente ele diria isso a Megumi? Ah, sim, desculpe. Eu tentei consertar sua irmã, mas agora ela está ao lado de sua mãe nos portões perolados. Desculpe, tentei. Isso não parece muito bom para dizer a Megumi. Como tudo o que está acontecendo, ele sente que pode ajudar, mas há um grande problema se der errado e também há o fato de que ele quer vê-los crescer assim como Gojo o viu crescer. Se ele resolvesse tudo, o que os deixaria? Provavelmente menos assustados e menos traumatizados, mas ainda assim ele tem um soldado das sombras em cada um deles. Então não é como se ele não pudesse simplesmente intervir antes que eles morressem. Ele é rápido o suficiente para fazer isso e forte o suficiente para matar todos os seres vivos neste planeta, incluindo Sukuna de 15 dedos. Ele poderia vencê-lo no meio do caminho, seria apenas uma corrida. Sukuna provavelmente tentou se divertir com ele e começou relativamente fraco, mas Kenzo apenas o espalmou e o afastou. Foi totalmente desrespeitoso? Ele faria isso de novo? Claro que sim. Ele sabe que o dedo de Sukuna não lhe dá um crescimento linear, mas sim um crescimento expositivo. Mas a menos que Kenzo fique parado e não faça nada, Sukuna não vencerá uma luta contra o atual Kenzo, e isso excluindo seu exército de sombras. Sua melhor chance é um conflito de domínio, mas o domínio Kenzo melhorou muito a ponto de ele poder basicamente fazer spam. Então suas vitórias e derrotas são bem sólidas. Embora ele não queira matar Yuji, se Sukuna assumir o poder quando ele estiver com 20 dedos, Kenzo poderia tentar algo em que seu controle sobre a alma pudesse dividir as almas de Sukuna e Yuji. Claro que isso deixa o risco de Sukuna reencarnar completamente, mas dane-se, Kenzo mataria e não teria remorso por matá-lo, já que ele não estaria matando Yuji. Kenzo, sentindo o cheiro característico de sangue, olhou para cima quando Maki entrou na sala, sua forma coberta pela evidência carmesim da batalha. O cheiro não era inconfundivelmente o dela, e um ar tenso se instalou na sala enquanto todos avistavam Maki, uma força formidável carregando as consequências de um encontro feroz. Sem dizer uma palavra, a presença de Maki falou muito, e Kenzo não pôde deixar de sentir o peso da situação. A pergunta não dita pairava no ar. O que havia acontecido, e quem havia cruzado o caminho com a fúria implacável de Maki? Eu matei todos eles, mas por que me sinto tão vazia? A voz de Maki ecoou pela sala, carregando consigo uma profunda sensação de vazio que refletia a expressão em seu rosto. As consequências do massacre a deixaram lutando com um vazio, um silêncio assustador dentro de si que nem mesmo o ato de vingança poderia preencher. A sala caiu em um silêncio pesado enquanto os presentes absorviam o peso das palavras de Maki. Kenzo, sentindo a turbulência interna de Maki, moveu-se com empatia e compreensão. Desconsiderando o sangue manchando ela e ele mesmo, ele gentilmente a puxou para um abraço reconfortante. O calor do abraço ofereceu consolo em meio ao frio rescaldo da batalha. Naquele momento, palavras eram desnecessárias. O gesto de Kenzo falou muito, expressando solidariedade e apoio. O abraço continha um reconhecimento silencioso da dor de Maki e do peso que ela carregava. Enquanto Maki descansava no abraço de Kenzo, o peso de suas palavras pairava no ar. Finalmente, quebrando o silêncio, ela falou com uma voz que carregava o fardo da tristeza. Eu a perdi, Kenzo, Maki murmurou, suas palavras carregadas de tristeza. Eu matei todos eles, como prometi a Mai que faria, mas a vitória parece vazia. Minha irmã pagou o preço, e agora fiquei com esse vazio. A admissão pairou no ar, a vulnerabilidade crua da confissão de Maki ecoando pela sala. Kenzo, ainda segurando-a em um abraço reconfortante, ouviu atentamente, entendendo a profundidade de sua dor. Kenzo apertou seu abraço, oferecendo apoio silencioso enquanto Maki compartilhava o peso de sua dor. A sala permaneceu envolta em um silêncio pesado, a magnitude da perda ecoando através de sua vulnerabilidade compartilhada. Eu nunca pensei que doeria tanto, Maki continuou, sua voz um sussurro contra o pano de fundo da solidão compartilhada. Eu a vinguei, mas o custo foi muito alto. Mai pagou com sua vida e agora tudo que me resta é esse vazio. Kenzo, ainda segurando-a, sentiu a gravidade das palavras de Maki. Não havia necessidade de ele oferecer chavões vazios, sua presença era um testamento de sua compreensão. No rescaldo silencioso, o peso de sua dor compartilhada forjou uma conexão, transcendendo a necessidade de consolo falado. Enquanto eles estavam entrelaçados no santuário silencioso do abraço, Maki encontrou um breve momento de consolo no apoio de Kenzo. Estou aqui por você e sempre estarei, Kenzo sussurrou, sua voz uma garantia gentil enquanto ele segurava Maki ainda mais perto. A sinceridade em suas palavras ressoou no espaço silencioso entre eles, oferecendo uma sensação de conforto em meio ao turbilhão da dor. Maki, ainda envolvida no calor do abraço, encontrou consolo no apoio inabalável de Kenzo. Naquele momento, o vazio que ela sentia começou a suavizar, mesmo que apenas um pouco, enquanto a vulnerabilidade compartilhada forjava uma conexão que transcendia as cicatrizes da batalha. Capítulo 93.
Kenzo estava no topo de um prédio na colônia Sakurajima, o rescaldo de seu confronto implacável com cada feiticeiro antigo evidente nos arredores sem vida. A colônia carregava as marcas de sua perseguição implacável, com poucos sobrevivendo ao ataque implacável. Seu olhar se voltou para os pontos exibidos. Kenzo Tatsu, 125 pontos. Enquanto ele contemplava suas conquistas, um Kogane se materializou diante dele. Kenzo olhou para a criatura e falou: eu quero adicionar uma nova regra. Os jogadores podem transferir qualquer número de pontos entre si, declarou Kenzo. A criatura esperou um momento antes de fazer um anúncio. Os ecos de sua proclamação reverberaram pela colônia, sinalizando a implementação da regra recém-introduzida por Kenzo no jogo de seleção. Um recurso bem legal de qualquer forma, era a hora dele passar pela colônia Tóquio número 2, que como o nome indica, meio que cobre toda Tóquio. Kenzo queria fazer um Cedrum o mais rápido que pudesse, mas antes de ir lá ele se lembrou do motivo pelo qual começou a levar as coisas um pouco mais a sério. Algumas horas antes, ele havia invocado a Fera e o Monarca de Gelo para sua invocação única. Normalmente ele sentia como se não fosse capaz de capturá-los como seus soldados das sombras porque eles não tinham nenhuma sombra. Provavelmente porque eram fragmentos de luz ou outra coisa, mas para ele o que fazia mais sentido era a parte sobre eles serem fragmentos de luz. Isso explicaria a falta de sombra. De qualquer forma, o voto vinculativo era simples, sob aquelas condições muito exigentes que eram. Ele não os usaria para batalha e só os usaria para questionamentos, junto com a outra restrição que era. Ele só seria capaz de invocá-los uma vez antes que eles desaparecessem e ele não seria mais capaz de fazer isso. Havia restrições bem pesadas ali, mas funcionou e agora ele tinha mais informações sobre o motivo pelo qual o atacaram antes. Mudança de ponto de vista. Kenzo foi visto olhando para os dois novos soldados das sombras que ele havia invocado. Eles eram a besta e o monarca do gelo. Ele nem se preocupou em tentar com o monarca da praga, ele não a achou tão útil. Ela parecia estar lá apenas para passear e enquanto ele lutava contra os dois, principalmente essa pequena teoria dele foi confirmada. Ela não sabia muito, mas aqueles dois sabiam, então Kenzo abriu a boca e disse: por que vocês me atacaram? O monarca da destruição e rei do dragão nos ordenou. O monarca do gelo disse enquanto Kenzo olhava para ele. Explique, disse Kenzo, ao que o monarca do gelo acabou de dizer. Nós lutamos e atacamos o monarca da destruição alguns meses depois que ele encontrou um recipiente e tentamos matá-lo enquanto ele estava fraco, mas em vez disso, quase morremos. A luta foi unilateral e só sobrevivemos porque o entretivemos o suficiente e ele disse que nos deixaria ir embora se pudéssemos entretê-lo mais. Disse o monarca do gelo e ao terminar, o monarca da besta continuou dizendo: nós dissemos a ele que o monarca das sombras também havia conseguido um recipiente e que ele poderia ser o desafio que ele queria. Quando o monarca da besta parou, o monarca do gelo continuou dizendo: ele nos enviou e nos disse para testar vocês. Ele disse que se o exército do monarca das sombras fosse fraco o suficiente para morrer para meros vermes como nós, então ele nem merecia se tornar um monarca. O monarca do gelo então acrescentou: assim que você nos matou, ele soube e é por isso que ele está a caminho de você. O monarca da destruição quer entrar em conflito com você e quer que você o entretenha. Ele chegará aqui em breve e procurará por você assim que pousar, acrescentou o monarca bestial. E se eu não estiver lá para encontrá-lo? Kenzo acrescentou, ao que o monarca bestial apenas respondeu: então ele fará o que faz de melhor, aquilo em que ele é o monarca, e devastará este planeta até que você apareça. Kenzo parecia como se más notícias estivessem se acumulando, mas ele apenas abriu a boca e disse: entre mim e aquele que é mais forte. O monarca da destruição é mais forte e seus ataques são muito mais potentes que os seus, mas você precisa de velocidade e habilidade, disse o monarca do gelo olhando para Kenzo. Kenzo suspirou para si mesmo ao perceber que teria que enfrentar um deus literal, mas era isso que tornava tudo divertido. A ideia de enfrentar alguém mais forte o excitava, mas era mais do que isso, se ele perdesse então. Após a revelação agorenta, Kenzo voltou sua atenção para a besta e o monarca de gelo. O peso do confronto iminente com o monarca da destruição o atingiu, e ele buscou reunir o máximo de informações possível. Qual é a principal habilidade do monarca da destruição? Kenzo perguntou, sua voz cheia de um senso de urgência. A besta monarca respondeu: é o sopro da destruição. A curiosidade de Kenzo aumentou, e ele perguntou mais profundamente: conte-me mais sobre isso. O sopro da destruição tem o poder de apagar algo da existência, explicou a besta monarca. Ele pode eliminá-los completamente sem deixar nada para trás. Um arrepio percorreu a espinha de Kenzo quando a gravidade da habilidade do monarca da destruição se instalou. O conceito de apagamento completo lhe causou um arrepio, ao perceber a natureza formidável do adversário iminente. Ah, pelo amor de Deus, quem decidiu dar a ele um lustre roxo e oco? Kenzo disse antes de abrir a boca e dizer: como ele é? O dragão monarca parece. Antes que pudessem terminar, porém, pareceu que o tempo havia acabado, pois eles desapareceram de suas mãos, deixando Kenzo sozinho na sala, refletindo sobre seus pensamentos. Kenzo ficou sozinho na sala, frustração estampada em seu rosto. O desaparecimento repentino dos soldados das sombras o deixou com uma sensação de urgência e uma compreensão incompleta do monarca da destruição. Droga, Kenzo murmurou para si mesmo. A ameaça iminente do monarca da destruição e as informações limitadas à sua disposição pesavam muito em sua mente. Ele precisava se preparar para um confronto que tinha o potencial de remodelar o destino do mundo. Foda-se então, se eu tiver que enfrentar um Sukuna fortalecido, então traga-o, declarou Kenzo com um olhar determinado no rosto. A determinação em suas palavras ecoou na sala, cortando a tensão que persistia. Aceitando o desafio que tinha pela frente, Kenzo se preparou para o confronto iminente com o monarca da destruição.
Capítulo 94. De volta ao presente, Kenzo foi visto olhando para um certo homem loiro. Ao redor do homem, Kenzo podia ver uma poça de corpos. Eles pareciam frescos como se ele tivesse acabado de matá-los, o que não seria tão improvável considerando que o cheiro de sangue estava forte no ar. Assim que o homem o viu, ele correu em sua direção antes de desferir um soco que Kenzo bloqueou como se não fosse nada, antes de simplesmente jogá-lo para longe, dizendo: "Imagino que você seja um desses jogadores reencarnados. E o que é para você?" O homem respondeu ao que Kenzo apenas respondeu: "Qual o seu nome?" Hajime Kashimo foi tudo que Kenzo conseguiu dizer antes que o homem corresse em sua direção a toda velocidade e começasse a atacá-lo. Mas Kenzo desviou de todos os golpes porque percebeu que algo estava errado. Ele percebeu que quanto mais contato fazia com o homem, mais carga negativa era colocada nele, e o homem parecia ter algumas cargas positivas. Então não era preciso ser um gênio para descobrir que se o homem acumulasse cargas suficientes, ele poderia basicamente dar um golpe certeiro do qual Kenzo não conseguiria se esquivar, pois o homem serviria como ponto A e ele seria o ponto B. Ele será como um ímã para o raio, basicamente implorando para que ele o atinja. Kenzo suspirou interiormente, nada impressionado com as habilidades do homem. Com um olhar desdenhoso, ele proferiu: "Francamente, você não vale meu tempo. Eu poderia muito bem testar Mahito em você." Da sombra de Kenzo, Mahito emergiu, sua pele negra salpicada de tons roxos. Kenzo desafiou com um comando indiferente: "Mahito, vamos ver o que você tem." Sorrindo, Mahito voltou sua atenção para o irritado Hajime Kashimo. A irritação do homem por não ser levado a sério alimentou sua raiva. Determinado a provar a si mesmo, Hajime abandonou as palavras e atacou Mahito, lançando um ataque implacável. No entanto, Mahito, com um ar de alegria sádica, aguardou os ataques do homem. Seu sorriso se alargou enquanto ele se preparava para liberar suas próprias técnicas amaldiçoadas no agressor. A atmosfera crepitava com tensão enquanto a batalha se desenrolava, o resultado incerto diante do imprevisível Mahito e da determinação irada de Hajime Kashimo. Conforme a batalha se desenrolava, o homem, Hajime Kashimo, demonstrou um nível surpreendente de habilidade, sobrepujando Mahito com uma barragem implacável de ataques. Parecia que a decisão de Kenzo de testar Mahito contra esse oponente poderia sair pela culatra. No entanto, a maré da batalha mudou abruptamente. Quando as mãos de Mahito pousaram no lado do homem, houve uma onda repentina de energia. Parecia que a própria essência da alma de Hajime estava sendo transfigurada. Sentindo o perigo iminente, Hajime rapidamente saltou para longe do alcance de Mahito. Mahito, que estava a momentos da vitória, agora parecia desapontado, parecendo uma criança que tinha acabado de perder um prêmio cobiçado. Com um suspiro, ele murmurou: "Oh cara, ele escapou. Eu vou pegá-lo da próxima vez." A reviravolta abrupta dos acontecimentos deixou o campo de batalha carregado com um ar de incerteza, e Hajime, tendo escapado por pouco das garras de Mahito, assumiu uma postura defensiva, preparando-se para a próxima troca de golpes nesse confronto imprevisível. Kashimo examinou Mahito, analisando a situação cuidadosamente. Fisicamente, ele tinha vantagem, força superior, potencial de dano e habilidades de combate corpo a corpo. Em um confronto corpo a corpo, Kashimo estava confiante em sua capacidade de prevalecer. No entanto, a habilidade peculiar de Mahito de transfigurar almas representava uma ameaça significativa. Kashimo percebeu que ficar próximo de Mahito poderia levar a efeitos adversos em sua própria alma. Uma avaliação tática ocorreu na mente de Kashimo. Ele pesou as vantagens de sua destreza física contra os perigos potenciais da técnica amaldiçoada de Mahito. Em um momento de contemplação, Kashimo considerou jogar pelo seguro, reconhecendo os perigos potenciais das habilidades de Mahito. No entanto, uma mudança repentina em sua mentalidade o atingiu. Descartando a noção de cautela, Kashimo declarou: é assim que os fracos pensam. Eu vou encarar de frente." Quando essas palavras desafiadoras saíram de sua boca, uma onda de eletricidade emanou de seu corpo, e seu comportamento mudou para um estado determinado e animado. Então ele também é viciado em batalhas, observou Kenzo da lateral do campo enquanto observava Kashimo se preparar para a luta iminente contra Mahito. No meio do confronto, Kenzo observou a batalha dinâmica se desenrolando. Kashimo atacou Mahito com determinação inabalável, ambos os combatentes se engajando em uma troca feroz. Enquanto isso, Mahito exibiu a versatilidade de sua técnica amaldiçoada, transfigurando sua própria alma para alterar a forma de seu corpo. Sua estratégia era adaptável e astuta. Quando a velocidade era necessária, ele transformava sua perna na de um cavalo. Quando a força era necessária, ele esculpia mais músculos, e ao enfrentar um ataque iminente, ele tornava seu corpo tão flexível quanto borracha. "Isso é tão bom!" Mahito exclamou com uma expressão estimulante no rosto. Fortalecido pelo aumento de suas habilidades através do controle de Kenzo, Mahito se sentiu mais forte do que nunca quando estava vivo. As possibilidades pareciam infinitas, e uma onda de excitação recém-descoberta percorreu seu corpo. Em um momento de criatividade liberada, Mahito decidiu explorar capacidades que nunca teve em sua existência anterior. Colocando a palma da mão no chão, uma reviravolta repentina ocorreu. Um enorme pico de terra irrompeu, arremessando-se em direção a Kashimo, que conseguiu bloquear o ataque bem a tempo. O sorriso de Mahito se alargou, deleitando-se com a euforia de seus poderes aprimorados. A habilidade de transfigurar qualquer coisa à vontade, uma liberdade recém-descoberta concedida por sua transformação em um soldado das sombras sob o comando de Kenzo, trouxe uma sensação de alegria e diversão. Kashimo, sem se deixar intimidar pelas crescentes ameaças ao seu redor, absorveu a intensidade da batalha. Um sorriso selvagem cruzou seu rosto enquanto ele abraçava o desafio. A emoção da luta alimentava sua adrenalina, e seus olhos brilhavam de excitação. Em uma demonstração de atitude de puro viciado em batalha, ele avançou, lançando um ataque implacável em Mahito. Cada soco e chute ressoavam com entusiasmo desenfreado,
ecoando seu fervor pelo confronto. Kashimo se deleitava com a imprevisibilidade da luta, enfrentando as técnicas de transfiguração de Mahito com um ataque audacioso e inflexível próprio. Enquanto Mahito continuava a alterar o campo de batalha com suas habilidades amaldiçoadas, Kashimo adaptou e evoluiu seu estilo de combate, sem mostrar sinais de hesitação. Seu espírito viciado em batalha brilhou, saboreando a euforia da luta e as infinitas possibilidades que se desdobravam no meio do confronto. Com um sorriso triunfante, Kashimo acertou outro soco em Mahito. Enquanto se afastava, ele abriu um sorriso confiante e provocou: "Vamos ver você lidar com isso." Em um instante, um raio pareceu se materializar de suas mãos, voando em direção a Mahito. No entanto, a natureza peculiar das habilidades de transfiguração de Mahito entrou em jogo. Kashimo havia estrategicamente colocado uma carga positiva em Mahito, transformando o raio em uma força magnética que parecia irresistivelmente atraída por ele. No entanto, quando o raio estava prestes a cair, Mahito rapidamente transfigurou aquela parte de seu corpo em borracha. O raio, esperando um impacto sólido, em vez disso encontrou a elasticidade da borracha, causando danos mínimos. Capítulo 95. Os olhos de Mahito se iluminaram com alegria infantil enquanto ele testemunhava seu plano astuto se desenrolar com sucesso. A alegria de enganar seu oponente e virar o jogo o encheu de um entusiasmo contagiante. Seu sorriso se alargou, revelando uma sensação de travessura e satisfação enquanto a defesa elástica frustrava o ataque relâmpago de Kashimo. Por outro lado, a excitação de Kashimo refletia a excitação de Mahito. O viciado em batalha dentro dele se deleitava com a imprevisibilidade do confronto. A reviravolta inesperada dos eventos apenas alimentou sua ânsia, e o desafio se tornou ainda mais atraente. Havia uma centelha de antecipação em seus olhos, saboreando a natureza dinâmica da luta e a troca constante de táticas e contramedidas. O campo de batalha ecoou com os sons de seus confrontos, e em meio ao caos, Mahito e Kashimo encontraram um deleite compartilhado na dança emocionante do combate. A alegria infantil e a excitação desenfreada dos dois combatentes adicionaram uma camada de intensidade a um confronto já carregado. A emoção da batalha continuou, mas Mahito não conseguia ignorar a desvantagem persistente de enfrentar Kashimo. Cada soco do viciado em batalha carregava uma sensação estática incômoda, como se Mahito estivesse sendo eletrificado a cada golpe bloqueado. O aborrecimento começou a desgastá-lo, interrompendo o fluxo de seus ataques e defesas. Em resposta, Mahito, sempre o mestre da transfiguração, decidiu se adaptar. Com uma rápida transformação de seu próprio corpo, ele alterou sua composição de uma forma que minimizasse o impacto da sensação estática. O incômodo agora se tornou um mero inconveniente enquanto Mahito buscava recuperar o controle sobre a luta. Kashimo estava se divertindo muito no meio da batalha contra Mahito. A cada segundo que passava, a luta se tornava um espetáculo emocionante de criatividade e adaptação. As habilidades de transfiguração de Mahito adicionaram uma camada extra de excitação ao confronto. Enquanto Kashimo desencadeava seus ataques, Mahito respondia com uma dança dinâmica de transfiguração. Cada movimento era calculado, uma alteração estratégica de seu próprio corpo ou do ambiente, visando ganhar vantagem. Kashimo, longe de ser dissuadido, deleitava-se com as constantes mudanças e transformações. A natureza imprevisível da batalha apenas aumentando a adrenalina correndo em suas veias. Cada soco, cada chute e cada manobra evasiva de Kashimo foi recebida com um contra-ataque de Mahito, criando um ritmo cativante em seu confronto. O campo de batalha se transformava continuamente, tornando-se uma tela para suas respectivas habilidades. Kashimo abraçou o desafio com entusiasmo desenfreado, aproveitando completamente a troca dinâmica que se desenrolava a cada momento que passava. A luta se tornou um playground de possibilidades, uma tela para suas habilidades e uma fonte de excitação sem fim para o faminto por batalhas Kashimo. Quando Kashimo desferiu um soco em Mahito direto no rosto, e Mahito o rechaçou, mas quando Mahito levantou a cabeça, ele olhou para o homem e disse: "Você não pode me machucar se não puder ver minha alma." Quando essas palavras saíram de sua boca, o que parecia sangue saiu do nariz de Mahito, fazendo Kashimo sorrir. "Então terei que garantir que você me mostre." Kashimo respondeu com um sorriso largo, seu espírito de batalha não se intimidando com a ostentação de Mahito. Conforme Kashimo continuava a pressionar o ataque, a confiança anterior de Mahito começou a vacilar. Com cada golpe, Kashimo parecia penetrar nas defesas de Mahito de uma forma que Mahito não havia previsto. A confusão se instalou quando Mahito percebeu algo inesperado. Sua alma estava de fato sendo danificada. Um olhar de perplexidade cruzou o rosto de Mahito, seus olhos se arregalando de surpresa. A revelação de que Kashimo havia encontrado uma maneira de prejudicar sua alma deixou Mahito momentaneamente desequilibrado. Foi uma reviravolta imprevista de eventos que interrompeu a abordagem calculada de Mahito para a batalha. A realização de Mahito o atingiu como uma revelação repentina. As peças do quebra-cabeça se encaixaram enquanto ele olhava para Kashimo com uma compreensão recém-descoberta. Este homem não era apenas um oponente comum. Ele era um jogador reencarnado, muito parecido com Yuji no caso de Sukuna. No entanto, a diferença crucial aqui era que o corpo hospedeiro de Kashimo não possuía a capacidade de suprimi-lo. O sorriso de Mahito se alargou enquanto ele dava boas-vindas à reviravolta inesperada na batalha. Longe de ficar assustado ou dissuadido, ele encontrou uma excitação renovada ao perceber que seu oponente, Kashimo, tinha a habilidade de danificar sua alma. A perspectiva de enfrentar um adversário formidável que poderia realmente desafiá-lo acendeu uma centelha de entusiasmo dentro de Mahito. Aos olhos de Mahito, a reviravolta imprevista dos eventos adicionou uma dimensão estimulante à luta. A perspectiva de uma batalha desafiadora e dinâmica, onde ambos os lados poderiam infligir danos significativos, era exatamente o que Mahito desejava.
Seu sorriso transmitia uma sensação de prazer, enquanto ele saboreava o encontro que se desenrolava e que prometia ser muito mais envolvente e emocionante do que um confronto unilateral. O choque entre Mahito e Kashimo se intensificou, ambos os combatentes agora cientes dos riscos envolvidos. Mahito, alimentado pela emoção de enfrentar um adversário potente, começou a fortalecer e transfigurar seu próprio corpo de forma mais agressiva. Cada movimento foi calculado para maximizar suas capacidades e acompanhar o ataque implacável de Kashimo. Conforme a batalha se desenrolava, a forma de Mahito se tornava mais dinâmica, adaptando-se ao fluxo e refluxo da luta. Seus membros se alongavam para maior alcance, músculos inchavam para maior força e todo o seu ser se transformava em resposta aos ataques implacáveis de Kashimo. Cada transfiguração era um testamento da maestria de Mahito sobre sua própria forma, enquanto ele buscava igualar a intensidade trazida por seu formidável oponente. Kashimo, por sua vez, respondeu com uma onda de ataques eletrizantes, seus socos e chutes ressoando com uma força magnética. O campo de batalha estalava com energia quando o corpo transfigurado de Mahito encontrou o ataque de Kashimo de frente. A luta se tornou uma exibição hipnotizante de estratégia e poder, com ambos os combatentes forçando seus limites para manobrar e dominar o outro. Quando a batalha chegou a um momento crucial, o sorriso de Kashimo sugeriu um movimento estratégico, e Mahito, sempre perceptivo, pôde sentir um acúmulo familiar de energia. A antecipação do iminente relâmpago encheu o ar, e Kashimo parecia pronto para executar o mesmo movimento novamente. Mahito, no entanto, não era de cair no mesmo truque duas vezes. Sua decepção era palpável quando ele questionou ironicamente a confiança de Kashimo em uma estratégia aparentemente previsível. Você realmente espera que isso funcione? Mahito provocou, pronto para conter o esperado relâmpago. Mas, para sua surpresa, em vez do esperado relâmpago, Mahito se viu diante do punho de Kashimo. Era como se o soco de Kashimo possuísse uma força magnética que o atraía infalivelmente em direção ao rosto de Mahito. A decepção na expressão de Mahito mudou para perplexidade enquanto ele lutava para escapar da implacável barragem de socos. Naquele momento, a tática inesperada de Kashimo deixou Mahito lutando contra o desafio imprevisto, provando que a batalha estava longe de ser previsível. Capítulo 96. De seu ponto de vista acima, os olhos aguçados de Kenzo observavam a dinâmica e evolução da batalha. Conforme Kashimo se adaptava e mudava as regras de sua técnica, o esperado golpe relâmpago se transformava em uma barragem implacável de punhos. Foi uma alteração sutil, mas que se mostrou eficaz em sua consistência. O olhar de Kenzo permaneceu fixo no espetáculo que se desenrolava, reconhecendo o brilhantismo estratégico no ajuste de Kashimo. Em vez de depender de um golpe poderoso, mas singular, Kashimo optou por um ataque contínuo. Embora cada soco individual possa ter causado menos dano, o efeito cumulativo de um combo de 50 golpes criou um ataque implacável que Mahito achou desafiador de evitar. Quanto mais Kashimo acerta, mais carga positiva ele atinge Mahito, e isso também significa que suas cargas negativas nele mesmo também serão atraídas para Mahito, transformando isso basicamente em um combo infinito do qual Mahito precisa escapar. Enquanto a barragem implacável de Kashimo continuava, Mahito se viu em uma situação precária. O criativo e sempre adaptável espírito amaldiçoado precisava de uma solução para se libertar do combo aparentemente infinito que Kashimo havia liberado sobre ele. Usando suas habilidades de transfiguração, Mahito decidiu manipular sua própria forma para neutralizar a carga positiva acumulada. Conforme os socos de Kashimo acertavam, Mahito começou a alterar seu corpo em um ritmo rápido, transformando partes dele em borracha e outros materiais isolantes. Esse uso estratégico da transfiguração serviu a um propósito duplo. Não apenas diminuiu o impacto dos socos de Kashimo, mas também interrompeu a atração magnética entre suas cargas. Ao fazer isso, Mahito navegou habilmente pela dinâmica complexa das forças eletromagnéticas em jogo. Ao ajustar as propriedades de seu corpo a cada golpe, ele criou uma repulsão temporária para contrabalançar as cargas positivas acumuladas. Isso permitiu que Mahito evitasse o ciclo previsível de atração que poderia ter transformado o combo em um loop infinito. A abordagem criativa e adaptável de Mahito demonstrou sua maestria na transfiguração, fornecendo-lhe os meios para se libertar do potencial combo infinito. Apesar dos desafios apresentados pelas transfigurações adaptativas de Mahito, a excitação de Kashimo só aumentou. O fato de seu oponente permanecer resiliente e continuar a responder a cada soco com adaptações criativas emocionou Kashimo profundamente. Um largo sorriso se espalhou pelo rosto de Kashimo enquanto ele se deleitava com a batalha em andamento. A imprevisibilidade e engenhosidade demonstradas por Mahito alimentaram o entusiasmo de Kashimo. Para um viciado em batalhas como ele, a emoção não estava apenas em dominar os oponentes, mas na troca dinâmica de técnicas e estratégias. Conforme a luta progredia, os olhos de Kashimo brilhavam de excitação. Ele saboreou a oportunidade de enfrentar um inimigo que poderia igualar sua destreza em combate, o que o levou a refinar suas próprias técnicas e explorar novas possibilidades. O desafio imposto pela resiliência e adaptabilidade de Mahito apenas alimentou o desejo de Kashimo por um confronto ainda mais emocionante. No meio da batalha intensa, o coração de Kashimo disparou de antecipação, saboreando cada momento da troca emocionante. A excitação de enfrentar um adversário digno alimentou sua determinação de forçar os limites de suas habilidades e se deleitar na alegria de uma luta desafiadora. Com uma batalha emocionante se desenrolando diante dele, Kashimo se deleitou com a satisfação de finalmente encontrar um oponente que não iria desmoronar com um único golpe. O confronto dinâmico com Mahito forneceu a Kashimo o desafio e a excitação que ele estava procurando. A alegria de enfrentar um adversário resiliente, capaz de se adaptar e resistir, adicionou uma nova dimensão à emoção do combate.
Conforme a luta continuava, a apreciação de Kashimo pela luta se aprofundava. A perspectiva de uma batalha prolongada e desafiadora contra Mahito o enchia de uma sensação de realização. Esse era o tipo de luta que alimentava sua paixão pelo combate, oferecendo uma chance de forçar seus próprios limites e explorar toda a extensão de suas habilidades. Em meio à intensa troca, Kashimo abraçou a alegria de enfrentar um inimigo que poderia resistir aos seus ataques e responder com igual vigor. Os olhos de Kashimo brilharam de excitação enquanto ele observava a batalha em andamento. Um sorriso triunfante adornava seu rosto, e sua voz carregava um tom de euforia. Ah, é isso que eu estava esperando. Um verdadeiro desafio. Kashimo exclamou, seu entusiasmo evidente em cada palavra. Você tem alguns truques impressionantes, Mahito. Eu adoro. Vamos continuar essa dança. Quero ver até onde podemos levar isso. Suas palavras foram pontuadas pela emoção da luta, e o espírito viciado em batalha de Kashimo se elevava a cada momento que passava. A troca dinâmica de golpes, a natureza imprevisível das transfigurações de Mahito, era tudo o que Kashimo esperava de um adversário digno. Enquanto ele continuava a se envolver com Mahito, a excitação de Kashimo só aumentava. Vamos, me mostre o que mais você tem na manga. Eu ainda não terminei de aproveitar isso. Ele exclamou, saboreando a euforia da batalha e a perspectiva de levar a si mesmo e Mahito aos seus limites. No meio de sua intensa batalha, Mahito fez um movimento ousado, correndo em direção a Kashimo com as mãos estendidas. Em um momento fugaz, suas palmas se conectaram, e Kashimo sentiu a distinta sensação de sua alma sendo transfigurada. Reagindo rapidamente, Kashimo chutou as mãos de Mahito para longe, criando uma breve distância entre eles. Nossa, cara, pensei que tinha conseguido dessa vez. Mahito comentou em um tom brincalhão e infantil, aparentemente imperturbável pela troca. A dança perigosa entre eles continuou, cada movimento carregando o potencial para consequências que alteravam a alma. As apostas eram altas, e Kashimo não conseguia deixar de saborear a natureza perigosa do confronto. Conforme a batalha avançava, ambos os combatentes buscavam aberturas e exploravam vulnerabilidades, totalmente imersos na emoção da luta. Enquanto Kashimo pressionava implacavelmente seu ataque, ele avançou em direção a Mahito com determinação inabalável. Aproveitando a oportunidade, ele mirou um golpe poderoso na cabeça de Mahito. A maldição astuta, no entanto, evitou sem esforço o ataque ao destacar sua cabeça, permitindo que ela flutuasse momentaneamente antes de retornar perfeitamente ao seu devido lugar. A batalha entre Kashimo e Mahito se desenrolou com uma intensidade quase brincalhona, assemelhando-se a um choque entre duas forças formidáveis. Os ataques de Kashimo foram recebidos com as defesas ágeis e pouco ortodoxas de Mahito. Como uma criança envolvida em um jogo animado, Mahito bloqueou e contra-atacou, exibindo um enganoso senso de inocência. De repente, Kashimo executou um chute bem cronometrado, desalojando a postura defensiva de Mahito. Seguindo com um soco forte no peito de Mahito, uma marca preta distinta surgiu no torso da maldição. A troca de golpes se intensificou, cada golpe deixando sua marca no campo de batalha e contribuindo para a atmosfera eletrizante de sua batalha em andamento. Mahito, sentindo a urgência e a pressão do ataque implacável de Kashimo, decidiu liberar sua técnica mais formidável. Enquanto ele pronunciava as palavras expansão de domínio auto-encarnação da perfeição, selos de mão intrincados se manifestaram dentro da boca de Mahito, significando o início de uma técnica de maldição poderosa e perigosa. A atmosfera ao redor deles começou a se distorcer, e uma energia misteriosa envolveu os arredores. Kashimo, agora na zona e totalmente focado em seu ataque implacável, notou a mudança repentina no ar. No entanto, antes que ele pudesse compreender completamente a situação, os efeitos da expansão do domínio de Mahito começaram a se firmar. O campo de batalha se transformou em um espaço de pesadelo, e Kashimo sentiu a imensa pressão de uma técnica de maldição que transcendia os limites do combate convencional. Kashimo, rápido em seus pés, utilizou o poder de Sexta Oca sussurrante para anular o efeito de acerto certeiro da expansão domínio de Mahito. O espaço de pesadelo que antes parecia garantir um golpe devastador agora era nulo e sem efeito contra a habilidade astuta de Kashimo. Aproveitando a oportunidade, Kashimo fechou a distância e intensificou seu ataque a Mahito. Dentro do reino distorcido do domínio de Mahito, os dois se envolveram em uma feroz troca de golpes. Os poderes aprimorados concedidos pela expansão do domínio transformaram Mahito em um adversário formidável, igualando a velocidade e a força de Kashimo. O campo de batalha dentro do domínio se tornou uma dança caótica de maldições e ataques rápidos como um raio, cada combatente forçando seus limites para ganhar vantagem. O choque entre Kashimo e Mahito atingiu um novo nível de intensidade enquanto eles navegavam no espaço surreal criado pela expansão do domínio. Capítulo 97. A risada de Kashimo ecoou dentro do reino distorcido do domínio de Mahito enquanto os dois continuavam sua intensa troca de golpes. A dança caótica de maldições e ataques rápidos como relâmpagos atingiu o clímax quando Mahito, agora sentindo o fluxo da batalha, desencadeou uma enxurrada de ataques ferozes em Kashimo. Cada golpe foi desferido com precisão e poder, e Kashimo se viu no lado receptor do ataque implacável de Mahito. No entanto, a batalha tomou um rumo inesperado quando Mahito, com um sorriso triunfante, anunciou o uso do flash negro. Quando o punho de Mahito fez contato com o corpo de Kashimo, uma onda de relâmpago negro se manifestou no ponto de impacto. O flash preto deixou uma marca distinta, e o dano infligido ressoou dentro do domínio de Mahito. No entanto, em vez de sucumbir aos ferimentos acumulados, a técnica de maldição de Mahito pareceu experimentar um rejuvenescimento, neutralizando os efeitos de um potencial esgotamento. Kenzo, assistindo tudo isso acontecer, apenas olhou para a cena com um olhar sério. Mahito parecia estar crescendo exponencialmente, mas foi por isso que ele o convocou. Ele precisava fazer algo sobre a coisa de Yuji Sukuna.
Parecia que ele tinha se colocado no que parecia ser um voto vinculativo autoimposto de não machucar Yuji. Sukuna poderia tirar vantagem disso e então ele precisava de uma maneira de separá-los enquanto deixava Yuji intacto, e a habilidade de transfiguração de Mahito era exatamente o que ele precisava com seu buff, enquanto Mahito pudesse separar Kashimo da pessoa em que ele reencarnou. Kenzo poderia buffar Mahito o suficiente para que ele pudesse fazer o mesmo com Sukuna, e assim que Sukuna não estivesse mais no corpo de Yuji, o rei da maldição morreria. É melhor que Mahito não o decepcione e cumpra melhor seu papel ou... Kenzo observou com satisfação enquanto Mahito separava Kashimo de sua embarcação com sucesso. O largo sorriso no rosto de Mahito refletia a diversão que ele derivava da situação. Kashimo, agora separado de seu hospedeiro, parecia confuso sobre seu estado atual. Mahito, sempre a entidade brincalhona, explicou a situação para ele, expressando seu desejo por mais entretenimento. Kenzo entendeu que o plano de Mahito envolvia não apenas separar Kashimo, mas também fornecer a ele um corpo temporário para prolongar a interação. Essa reviravolta nos eventos significava que eles tinham alcançado o primeiro passo, separar um jogador reencarnado de seu hospedeiro sem causar dano imediato. Agora, o foco mudou para a próxima fase do plano, polir Mahito a um nível onde ele pudesse efetivamente transfigurar e manipular a alma de Sukuna. A expectativa de Kenzo aumentou à medida que ele testemunhava os acontecimentos, sabendo que o resultado desse encontro poderia remodelar o curso de sua estratégia contra o rei das maldições, Sukuna. Conforme Kashimo liberava uma quantidade substancial de eletricidade, a sensação de poder percorrendo seu corpo pareceu revigorá-lo. As restrições que antes o seguravam foram removidas, permitindo que ele acessasse suas habilidades mais livremente. A onda de eletricidade simbolizava uma liberdade recém-descoberta, e Kashimo se deleitava com a libertação de quaisquer restrições impostas a ele. Kenzo observou atentamente, reconhecendo que a remoção dessas limitações poderia representar um desafio, mas também apresentaria uma oportunidade. O poder aumentado de Kashimo poderia torná-lo um adversário formidável, mas também abriu a porta para Mahito testar e aprimorar ainda mais suas habilidades. A dinâmica da situação estava evoluindo, e Kenzo permaneceu focado no objetivo mais amplo, encontrar uma maneira de separar Sukuna de Yuji enquanto assegurava a sobrevivência e o sucesso de seu plano. Os eventos que se desenrolavam continham a promessa de desafios e revelações. Mahito, com um comportamento alegre e infantil, observou o novo poder de Kashimo com entusiasmo. Seus olhos refletiam a alegria de um entusiasta da batalha que acabará de descobrir uma reviravolta inesperada na luta. A expressão de Mahito irradiava entusiasmo, como se a perspectiva de enfrentar um oponente mais potente apenas alimentasse seu entusiasmo. Bem, isso não é interessante? Mais poder significa mais diversão. Vamos ver o que você pode fazer agora, Kashimo. Mahito exclamou com um sorriso travesso, claramente saboreando a perspectiva de uma batalha mais emocionante e desafiadora. O choque entre Kashimo e Mahito se intensificou, com ambos os combatentes liberando suas habilidades aprimoradas em uma troca feroz. Mahito, amplificado pelo flash preto anterior e alimentado pela emoção da batalha, começou a igualar a intensidade de Kashimo. O ar crepitava com atenção enquanto cada golpe e contra-ataque enviava ondas de choque pelo campo de batalha. Kashimo, fortalecido pela onda de eletricidade, se movia com agilidade e precisão recém-descobertas. Seus ataques carregavam o peso de seu espírito viciado em batalha, buscando a emoção de enfrentar um oponente formidável. Do outro lado, Mahito dançava entre manobras ofensivas e defensivas, suas habilidades de transfiguração lhe davam a flexibilidade para se adaptar aos ataques de Kashimo. O confronto foi uma sinfonia de golpes, esquivas e surtos de energia, criando um campo de batalha dinâmico onde os limites do poder e da estratégia eram continuamente ultrapassados. O punho de Mahito atingiu o peito de Kashimo com precisão, e naquele exato momento outro flash preto irrompeu, lançando Kashimo pelo ar. A onda de energia negra deixou uma marca indelével no corpo de Kashimo, exibindo o poder bruto das habilidades em evolução de Mahito. O campo de batalha ecoou com o impacto e Mahito, perdido na euforia do fluxo, deleitou-se com a sensação de força avassaladora. Enquanto Kashimo lutava para recuperar a compostura após o golpe forte, a excitação de Mahito só se intensificou. A batalha havia atingido um crescendo, uma dança emocionante de poder e habilidade. Mahito, alimentado pela alegria do combate, estava determinado a forçar seus limites ainda mais, saboreando cada momento do emocionante confronto com Kashimo. A transformação de Mahito se desenrolou com uma graça assustadora, uma metamorfose que refletia a força monstruosa dentro dele. Conforme ele tocava seu próprio rosto, os contornos de suas feições começaram a mudar e remodelar. Os músculos incharam, e seu corpo se expandiu para uma forma mais monstruosa, tendo uma semelhança estranha com a Nami, outro formidável espírito amaldiçoado. A transformação continuou, a cada momento revelando uma versão mais musculosa e monstruosa de Mahito. Seu corpo agora ostentava uma resistência incrível, um testamento do poder em evolução surgindo através dele. O ar crepitava com uma energia sinistra enquanto Mahito abraçava sua força recém-descoberta, seu sorriso se alargando com uma alegria quase infantil. O campo de batalha havia se tornado a tela para sua evolução, e Mahito se deleitava com a beleza assustadora de seu estado transformado. Finalmente, eu vejo a verdadeira forma da minha alma, Mahito declarou com um largo sorriso, sua voz carregando uma mistura de excitação e satisfação. Ele saboreou a revelação de sua forma aprimorada, uma manifestação de seu poder em evolução. Kenzo, observando de longe, podia sentir a imensa onda de energia irradiando de Mahito. Com uma alegria sinistra e quase infantil, Mahito voltou sua atenção para o desorientado Kashimo. O que você acha da minha nova forma? Ele perguntou, sua voz cheia de uma satisfação distorcida. A forma da minha alma evoluiu graças a você. Eu aprecio o entretenimento que você proporcionou.
Agora vamos ver como você se sai contra a verdadeira personificação da perfeição. Kashimo, apesar de estar espancado e enfrentando um oponente formidável, não conseguiu deixar de se deleitar com a batalha. Um sorriso perverso se espalhou por seu rosto enquanto ele respondia com um tom animado: finalmente um desafio de verdade. Vamos ver o que essa sua nova forma pode fazer. Kashimo continuou a trocar golpes com Mahito, seus punhos atingindo a forma monstruosa do feiticeiro transformado. No entanto, não importava o quão forte ele batesse, parecia que o corpo recém-adquirido de Mahito era incrivelmente resistente. Kashimo, sem se deixar abater, sorriu amplamente ao sentir o exterior resistente. Em seu entusiasmo viciado em batalha, ele viu isso como um desafio emocionante, uma barreira a ser quebrada antes de reivindicar a vitória. Bela armadura que você tem aí, mas eu vou gostar de rasgá-la e acabar com isso. Ele exclamou com uma mistura de determinação e alegria. Mahito, fortalecido por sua forma recém-evoluída, desencadeou um ataque implacável em Kashimo. Seus golpes eram poderosos e rápidos, facilmente sobrepujando as tentativas de Kashimo de se defender. Cada golpe parecia carregar a força de uma bola de demolição, e apesar da resiliência de Kashimo, ficou claro que Mahito havia ascendido a um nível além de seu oponente. Kashimo, no meio do ataque, se viu lutando para acompanhar. A excitação viciada em batalha em seu rosto começou a brilhar quando ele percebeu a vasta diferença em sua força. A evolução de Mahito havia virado a maré completamente, e a luta agora era uma questão de tempo antes que ele emergisse vitorioso. Isso deixou muito animado. Mahito, agora possuindo uma forma aprimorada e monstruosa, continuou seu ataque implacável a Kashimo. A cada golpe, ele exibia o poder bruto de seu físico evoluído. Kashimo tentava desesperadamente se defender, mas os ataques de Mahito eram avassaladores. Cada golpe do corpo transformado de Mahito parecia carregar uma força inimaginável. As tentativas de Kashimo de contra-atacar foram recebidas com feroz resiliência, enquanto a força monstruosa de Mahito se tornava cada vez mais aparente. A batalha havia mudado drasticamente e Kashimo se viu recebendo um ataque que ele não conseguia igualar. Apesar do espírito guerreiro de Kashimo, a realidade da evolução de Mahito se tornou inegável, mas ele não se importou. Apesar da surra implacável que recebeu, Kashimo se recusou a desistir. Com uma explosão de determinação, ele desencadeou uma explosão massiva de eletricidade. A onda de choque de energia ondulou pelo ar, criando uma poderosa explosão de luz e som. Conforme a fumaça se dissipou, a forma monstruosa de Mahito emergiu, sua armadura exibindo rachaduras visíveis. Kashimo, por outro lado, estava de joelhos, completamente drenado de energia. A batalha havia cobrado seu preço dele, mas ainda havia um sorriso triunfante em seu rosto. Apesar das probabilidades, ele parecia contente com o resultado, tendo se esforçado ao máximo. Capítulo 98. Kenzo apareceu ao lado de Mahito, e ao ver Kenzo, Mahito abriu um sorriso infantil. Eu fui ótimo, certo? Você fez bem, respondeu Kenzo, seu comportamento calmo e controlado. A excitação infantil de Mahito, no entanto, pareceu diverti-lo. Kenzo dirigiu sua atenção para o corpo sem vida de Kashimo, instruindo Mahito que Urui garanta que ele se torne um civil. Preciso removê-lo com segurança deste jogo sem causar-lhe sofrimento desnecessário. Mahito assentiu entusiasticamente, um largo sorriso estampado em seu rosto. Seguindo o comando de Kenzo, Mahito começou a trabalhar, cuidando dos ferimentos de Kashimo e alterando seu estado para o de um civil. Enquanto isso, Kenzo olhou para a forma sem vida de Kashimo e então, com um comando, proferiu: levante-se. Uma onda de energia azul e roxa emanou do corpo de Kashimo, e ele se materializou como um soldado das sombras. Enquanto Kashimo estava diante de Kenzo, este último notou algo intrigante. Kashimo havia se contido durante a batalha com Mahito. Parecia que ele havia reservado toda a extensão de sua técnica de maldição, guardando-a para um confronto com Sukuna. Kenzo não pôde deixar de achar que era uma oportunidade perdida. Kenzo olhou para Kashimo antes de proferir o comando: retorne. Em resposta, Kashimo se transformou de volta em sua forma de sombra. Kenzo então voltou sua atenção para Mahito, que havia executado suas instruções com sucesso. Depois de alguns momentos, Mahito se levantou, um sorriso se estendendo por seu rosto. Consegui. Kenzo assentiu em reconhecimento antes de instruir: retorne. Mahito, ainda sorrindo, retornou à sombra de Kenzo. Após isso, Kenzo convocou um soldado da sombra suficientemente forte e se dirigiu a ele: eu confio em você para garantir que essa pessoa saia daqui em segurança. Sim, meu senhor, o soldado das sombras respondeu com uma reverência, agarrando o corpo inconsciente da pessoa e se teletransportando para longe. Kenzo, com uma expressão determinada, estalou os dedos e declarou: vamos para Sendai e evoluí-lo ainda mais. Em um instante, ele desapareceu de sua localização atual e reapareceu na colônia Sendai. A jornada para aprimorar seus soldados das sombras continuou. Quando Kenzo apareceu em Sendai, ele sentiu a energia de Yuta engajada em uma batalha contra grandes baratas. Ao chegar em Yuta, que tinha acabado de despachar as criaturas sem esforço, Kenzo perguntou sobre seu bem-estar. Você está bem? Kenzo perguntou, ao que Yuta respondeu: estou bem. Kenzo então ordenou que Yuta garantisse a segurança das pessoas, dizendo: tire as pessoas da ameaça, eu mesmo cuidarei dos dois guerreiros fortes aqui. Yuta concordou, acrescentando: estarei por perto se você precisar de reforços. Com um sorriso confiante, Kenzo voltou sua atenção para os dois adversários empoleirados nos prédios próximos. Vocês vão sair, ou eu preciso ir buscá-los? Ele gritou. Sem esperar por uma resposta, Kenzo se moveu rapidamente, aparecendo ao lado deles. Vocês são mais fracos do que eu pensava, ele comentou, avaliando a situação.
Kenzo observou as expressões nos rostos de seus oponentes. O homem pensou, ele é muito doce, enquanto os instintos da mulher gritavam para ela fugir dessa figura formidável. Kenzo respondeu com um tom de zombaria. Bem, você não é o teste perfeito para eu evoluir Mahito. Ele invocou Mahito de sua sombra e instruiu seus oponentes. Certo? Vocês dois lutem com ele ao mesmo tempo, não se contenham. O homem, demonstrando desafio, respondeu. E se não fizermos isso? Então eu vou te matar, Kenzo declarou friamente, fazendo com que suor frio surgisse no rosto do homem. Kenzo continuou. De qualquer forma, se vocês vencerem, eu os deixarei viver. E isso é uma promessa, ele acrescentou com um olhar frio. Agora façam o que vocês, feiticeiros antigos, fazem bem e comecem a lutar, disse Kenzo friamente, fixando-os com um olhar que parecia atravessar suas almas. Os dois oponentes não conseguiam se livrar da sensação de que a própria morte estava olhando diretamente para eles. Enquanto Ryu e Uro lançavam um ataque coordenado contra Mahito, o campo de batalha se tornou um espetáculo de confrontos intensos e energias distorcidas. Mahito, em resposta, utilizou suas habilidades de transfiguração para distorcer sua própria forma e manipular o ambiente para escapar de seus ataques. Ryu se concentrou em canalizar rajadas poderosas de energia amaldiçoada de seu canhão de pompador, visando atingir Mahito diretamente e subjugá-lo com pura força destrutiva. Enquanto isso, Uro controlava o céu, criando distorções defensivas e lançando ataques com sua técnica quebra-gelo fino. Apesar do ataque implacável, a adaptabilidade e as habilidades de transfiguração de Mahito permitiram que ele se contorcesse e se remodelasse, tornando desafiador para Ryu e Uro desferirem golpes decisivos. O campo de batalha ecoou com os sons de choques e explosões enquanto os três se engajavam em uma luta feroz. Kenzo, empoleirado no topo do prédio, observou a batalha com um olhar perspicaz. Ele estudou a dinâmica entre os lutadores, notando seus pontos fortes e fracos. A intensidade do confronto aumentou, com Mahito exibindo sua resiliência e destreza tática contra o ataque combinado de Ryu e Uro. No meio do intenso combate aéreo, Mahito, exibindo sua maestria sobre transfiguração, transformou seus braços em asas, permitindo-lhe voar para o céu. Uro, manipulando a própria atmosfera ao seu redor, voou pelo ar com sua técnica de manipulação do céu. O choque entre os dois lutadores no reino aéreo adicionou outra camada de complexidade ao seu confronto já dinâmico. Quando Mahito alcançou Uro, ele alterou o tamanho e a forma de suas mãos, mirando um ataque poderoso nela. No entanto, Uro respondeu rapidamente conjurando seu quebra-gelo fino. A distorção no céu criou uma onda de choque que colidiu com os braços transformados de Mahito, causando dano a eles. Apesar do ferimento, Mahito continuou com seu ataque e Uro, incapaz de suportar totalmente a força, foi atingida e arremessada para baixo. Assim que Mahito estava flutuando triunfantemente no ar, uma explosão direcionada de energia amaldiçoada, explosão de granito, disparada por Ryu o atingiu com impacto considerável. O ataque causou dano visível a Mahito, mas ele prontamente iniciou suas habilidades regenerativas, curando os ferimentos infligidos pelo poderoso ataque de Ryu. A batalha nos céus continuou, cada lutador exibindo suas habilidades únicas em uma troca implacável de ataques e contra-ataques. Kenzo olhou para a batalha de onde estava sentado. Até o final desta luta Mahito deveria ser bom o suficiente para Kenjaku, e depois de Kenjaku, Mahito poderia transfigurar um Sukuna enfraquecido, o que era bom o suficiente para Kenzo. Capítulo 99. Mahito, embora inicialmente parecesse um pouco ferido, rapidamente utilizou suas habilidades de transfiguração para apagar qualquer evidência de dano de seu corpo. As marcas de queimadura desapareceram enquanto ele se restaurava a um estado sem danos. Agarrando uma pedra próxima, Mahito arremessou com força incrível em direção a Ryu, que demonstrou evasão ágil. No entanto, a pedra detonou ao se aproximar de Ryu, pegando desprevenido. Rápido em seus pés, Ryu saltou para longe da explosão, mas Mahito já estava sobre ele. Em um piscar de olhos, a palma aberta de Mahito se aproximou do rosto de Ryu. Percebendo o perigo iminente, Ryu reagiu carregando uma explosão de granito, liberando o com precisão na mão de Mahito. A explosão intensa de energia amaldiçoada queimou uma parte da mão de Mahito até ficar crocante, mas um resquício dela ainda fez contato com o rosto de Ryu. Por um breve momento, Ryu sentiu a sensação perturbadora de sua essência sendo transfigurada. Ryu, sem se deixar intimidar pela resiliência de Mahito, prontamente lançou outra rajada de granito na mão fortemente danificada de Mahito, intensificando a queimadura. Um chute rápido se seguiu, fazendo Mahito cair para longe. Cara, eu estava tão perto, Mahito disse soando como uma criança desapontada. Apesar do contratempo, expressou sua decepção em um tom que lembrava o de uma criança descontente. No entanto, suas palavras subsequentes carregavam um tom sinistro. E não é como se você fosse a lugar nenhum, Mahito provocou, um sorriso perverso brincando em seu rosto. Ryu começou a sentir a gravidade da situação, percebendo que essa luta poderia levá-lo à morte se ele não desse tudo de si. A presença iminente de Kenzo de pé no topo do prédio intensificou a atmosfera assustadora. A noção de que a própria morte personificada por gente como Ryomen Sukuna observava a batalha deles por mera diversão perturbou Ryu. Uma calamidade de tamanha magnitude nascida na era moderna desafiava a crença, e o peso da luta iminente o pressionava fortemente. Uma rachadura repentina apareceu no corpo de Mahito enquanto ele cuspia uma quantidade abundante de sangue, pego de surpresa por uma força misteriosa. Antes que Mahito pudesse se recuperar, ele foi recebido com uma explosão de granito a queima-roupa e totalmente carregada. O impacto lançou a centenas de metros de distância, deixando seu corpo visivelmente queimado. No entanto, a rápida regeneração dos ferimentos de Mahito sugeriu um rápido processo de cura. TCH, Uro proferiu em frustração, percebendo que seu ataque furtivo não tinha sido suficiente para derrotar Mahito. Ela sentiu uma urgência em escapar rapidamente, querendo se distanciar da figura sinistra que observava de cima.
Brevemente travando os olhos com Kenzo, ela prontamente desviou o olhar, sentindo-se como um mero inseto na presença de um ser superior. Uro estava determinado a acabar com Mahito rapidamente e fazer uma retirada apressada, esperando que a figura enigmática acima não mudasse de ideia e decidisse eliminá-la por capricho. Aproveitando o momento, Uro e Ryu coordenaram um ataque conjunto, saltando em direção a Mahito em uma tentativa de dominá-lo. Apesar do ataque sincronizado, Mahito parecia se deleitar com a dor que ele suportava. Quanto mais dano infligido a ele, mais ele parecia saborear o caos e a violência. Conforme eles se aproximavam, Uro liberou sua técnica de manipulação do céu, distorcendo o ar e o espaço ao redor deles para criar um campo de batalha caótico. Simultaneamente, Ryu carregou outra explosão de granito, se preparando para um ataque devastador. A atmosfera crepitava com a tensão enquanto a dupla se aproximava de Mahito, determinada a acabar com a batalha rapidamente. Uro e Ryu pressionaram sua vantagem, lançando uma enxurrada de ataques coordenados contra Mahito. Uro manipulou o céu ao redor deles, criando distorções desorientadoras que forçaram Mahito a se ajustar constantemente ao campo de batalha em mudança. Ao mesmo tempo, Ryu utilizou seu topete em forma de canhão para disparar rajadas direcionadas de energia amaldiçoada, explosão de granitos com precisão milimétrica. Enquanto Mahito desviava de uma explosão de granito após o outro, Uro explorava as aberturas criadas pelo ambiente em rápida mudança. Ela disparou ao redor dele, usando o quebra-gelo fino, sua fina camada de céu manipulado, para liberar ondas de choque focadas com o objetivo de interromper os movimentos de Mahito. As ondas de choque foram projetadas para passar por sua guarda e gerar força destrutiva substancial no impacto. Ryu continuou seu ataque implacável, disparando explosão de granitos com precisão e poder. O ar crepitava com a liberação de energia amaldiçoada e hiperconcentrada, cada explosão visando desgastar as defesas de Mahito. Os esforços combinados da manipulação dinâmica do campo de batalha por Uro e os potentes ataques à distância de Ryu criaram um ataque implacável, com Mahito forçado a uma postura defensiva. Mahito, no entanto, deleitava-se com o caos. Quanto mais atacavam, mais revigorado ele parecia ficar. Sua risada ecoou em meio à escaramuça, uma sinfonia maníaca que perturbou Uro e Ryu. Apesar do dano infligido a ele, Mahito parecia se alimentar da dor, como se a própria essência do conflito alimentasse sua força. Em resposta ao ataque, Mahito liberou sua habilidade de transfiguração para distorcer sua própria forma e o espaço ao redor. Seus membros se transformaram em apêndices grotescos, cada movimento uma dança de distorção e adaptação. O ar ressoou com o choque de ataques e a sinfonia grotesca da risada de Mahito. Uro e Ryu, sem se deixar intimidar pela resiliência de Mahito, mantiveram seu ataque. O quebra-gelo fino de Uro atingiu o alvo, criando ondas de choque que interromperam as tentativas de Mahito de contra-atacar. Ryu ajustou suas táticas, disparando explosão de granitos estrategicamente para limitar a mobilidade de Mahito. No entanto, as habilidades regenerativas de Mahito permitiram que ele resistisse e se curasse rapidamente, adicionando uma camada de frustração à batalha intensa. Em meio ao campo de batalha caótico, Uro e Ryu gradualmente se conscientizaram de uma verdade desconcertante. Mahito estava se adaptando e evoluindo a cada momento que passava. Quanto mais a batalha persistia, mais aparente se tornava que Mahito prosperava na intensidade do conflito. Sua risada, antes um pano de fundo perturbador, agora carregava um tom assustador de antecipação e satisfação. Uro, manipulando o céu com seu controle intrincado sobre o espaço, notou os movimentos de Mahito se tornando mais fluidos e imprevisíveis. As distorções que ela criou pareciam ter menos impacto em atrapalhar suas respostas. O próprio ar, antes seu aliado, agora parecia um cúmplice auxiliando Mahito em sua busca por dominância. Ryu, disparando explosão de granitos com precisão inabalável, observou as técnicas de transfiguração de Mahito se adaptando para conter cada ataque. Era como se a forma de Mahito tivesse se tornado uma tela, continuamente se remodelando em resposta às ameaças apresentadas. As rachaduras em seu corpo de ataques anteriores pareciam se curar mais rápido, e os apêndices grotescos que ele criou se tornaram mais versáteis. A realização surgiu em Uro e Ryu, o tempo não estava do lado deles. Mahito, a personificação do caos, estava evoluindo no cadinho da batalha. Sua risada ecoou mais alto, um testamento da euforia que ele derivava do conflito crescente. Cada ataque, cada esquiva e cada transfiguração carregavam uma corrente oculta de melhoria. Enquanto a dupla trocava olhares, um acordo silencioso passou entre eles. A urgência da situação deles exigia uma ação decisiva. O céu se distorceu ainda mais enquanto Uro intensificava seu controle, criando uma rede intrincada de espaços sobrepostos. Ryu focou sua mente, carregando seu topete com uma concentração ainda mais potente de energia amaldiçoada. Com o entendimento compartilhado, Uro e Ryu lançaram um ataque coordenado, seus ataques sincronizados em uma tentativa desesperada de subjugar Mahito. O quebra-gelo fino atacou com uma intensidade recém-descoberta, visando interromper a adaptabilidade de Mahito. Simultaneamente, uma barragem de explosão de granitos caiu, criando uma tempestade de energia hiperconcentrada com o objetivo de testar os limites de Mahito. No entanto, mesmo enquanto o ataque se desenrolava, Mahito enfrentou seus esforços com uma sensação distorcida de alegria. Sua transfiguração dançou através do caos, adaptando-se a cada ataque com uma facilidade inquietante. A batalha havia chegado a um momento crítico, uma corrida contra o tempo para incapacitar Mahito antes que sua evolução ultrapassasse sua capacidade de atacar. O céu distorcido acima testemunhou a luta que se desenrolava, um choque entre feitiçaria e uma calamidade em constante adaptação. As apostas aumentavam a cada momento, o resultado incerto diante da evolução implacável de Mahito. Expansão de domínio. Uro Ryu disse ao mesmo tempo em que expandia seu domínio, eles precisam acabar com isso rapidamente.
Capítulo 100. O choque de duas expansões de domínio criou uma paisagem surreal, um reino onde os espaços distorcidos de Uro e Rio se cruzavam, criando uma intrincada tapeçaria de energias rodopiantes. Mahito, observando esse choque com um sorriso, entendeu a falha inerente em sua colaboração. Feiticeiros antigos não eram conhecidos por sua confiança, e a tensão entre Uro e Rio era palpável. Conforme o confronto se intensificava, Uro e Rio trocaram olhares cautelosos. A irritação que sentiam um pelo outro momentaneamente ficou em segundo plano em relação à ameaça iminente de Mahito. A calamidade sorriu, percebendo a situação em que eles se meteram voluntariamente. Foi um movimento calculado de sua parte para explorar o momento inevitável em que seus domínios entrariam em colapso. Para Mahito, essa era uma oportunidade, uma chance de atacar quando ambos os feiticeiros estavam vulneráveis. Ele optou por não abrir seu próprio domínio, reservando para o momento crítico quando Uro e Rio estavam sucumbindo ao esgotamento da técnica de maldição. Mahito se deleitou com a ironia de que a desconfiança dele seria sua ruína. Rio e Uro, ambos cientes da situação delicada, estavam hesitantes em desfazer seus respectivos domínios. Cada um tinha um trunfo, um golpe certeiro dentro de seu território. No entanto, o medo do outro se tornar hostil quando Mahito fosse derrotado os deteve. Era um jogo de paciência estratégica, um teste de quem quebraria primeiro. Conforme o choque continuava, os espaços distorcidos flutuavam em resposta às vontades dos feiticeiros. Mahito, como marionetista orquestrando o drama que se desenrolava, esperou seu momento. Seu sorriso se alargou enquanto ele antecipava o momento em que os domínios entrariam em colapso, deixando Uro e Rio vulneráveis ao seu ataque iminente. O choque de domínio se tornou um tabuleiro de xadrez metafórico, e Mahito se posicionou como jogador com a previsão para capitalizar o caos iminente. A tensão no ar engrossou conforme as três forças, a manipulação espacial de Uro, as explosões concentradas de Rio e a presença malévola de Mahito, convergiram em uma dança complexa, cada movimento carregando o peso da incerteza. Mahito aproveitou o momento oportuno em meio ao choque de domínios. Com um sorriso sinistro, ele correu em direção a Uro, os espaços distorcidos fornecendo um pano de fundo caótico para seu ataque calculado. Quando ele a alcançou, a mão de Mahito fez contato com o rosto de Uro, um toque malévolo que anunciou a transfiguração de sua própria alma. Naquele momento angustiante, Uro sentiu a essência de seu ser sendo adulterada. A técnica de maldição de Mahito fez sua mágica insidiosa, e as mudanças começaram a se manifestar. A destruição da integridade de sua alma era como um grito silencioso ecoando pelas dimensões distorcidas. Visando especificamente seus braços, a transfiguração de Mahito causou estragos nos níveis espiritual e físico. Os braços reais de Uro, correspondendo às porções afligidas de sua alma, foram tomados por uma dormência assustadora. Era como se eles tivessem deixado de existir, uma sensação surreal que a desconectou dos próprios membros que ela antes tomava como garantidos. Mahito se deleitou com o sucesso de sua transfiguração, observando com satisfação sádica enquanto Uro lutava com a realidade bizarra imposta a ela. Enquanto Mahito astutamente usava o corpo de Uro como escudo contra a explosão de granito de Rio, a colisão enviou ondas de choque através de seu domínio. Uro suportou o peso do ataque, sua forma golpeada e quebrada sob a força da técnica da maldição. A tensão em seu domínio tornou-se aparente quando ele começou a ruir, dando lugar à influência invasora do próprio domínio de Rio. No entanto, Mahito não havia terminado. Em um movimento rápido e calculado, ele jogou o corpo ferido de Uro em direção a Rio, que habilmente evitou o projétil. Enquanto Rio evitava o ataque, ele travou os olhos com Mahito. Foi naquele momento fugaz de conexão que Rio percebeu o verdadeiro perigo. Mahito usou a distração para diminuir a distância, e antes que Rio pudesse reagir, ele sentiu a dor lancinante de sua própria alma sendo transfigurada. A sensação excruciante reverberou pela essência de Rio enquanto a técnica de maldição de Mahito tomava conta. A dor era insuportável, e Rio se viu preso nas garras das habilidades insidiosas de Mahito. O antigo feiticeiro cerrou os dentes, tentando suportar o ataque, mas a transfiguração persistiu, deformando sua própria alma em uma dança grotesca de malevolência. O sorriso de Mahito se alargou, uma celebração sinistra de sua manobra bem-sucedida, enquanto ele continuava a se deleitar no caos da batalha. Com Rio expulso à força de seu corpo hospedeiro, ele se viu sozinho, distanciado do caos em andamento. Mahito, deleitando-se com sua separação bem-sucedida, não perdeu tempo. Os restos do domínio de Rio desmoronaram, e o sorriso malicioso no rosto de Mahito se alargou. Em um piscar de olhos, o campo de batalha se transformou quando Mahito iniciou sua própria expansão de domínio, a autoencarnação da perfeição. Conforme o domínio de Mahito se desdobrava, uma atmosfera opressiva cobria a área. A própria essência do ambiente parecia distorcer sob a influência de sua energia de maldição avassaladora. O campo de batalha havia se tornado o domínio de Mahito, e neste espaço, ele tinha uma vantagem inigualável. Rio, agora relegado a um corpo separado, só podia assistir enquanto o poder de Mahito se manifestava no domínio expansivo. A luta havia tomado um rumo drástico, e o antigo feiticeiro se viu em uma situação incrivelmente precária, parado no precipício de uma força avassaladora que buscava consumi-lo inteiramente. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.